Oi, gente! Opa, aqui. Pessoal, tudo certo? Tudo bem? Pessoal, vamos encerrar o nosso conteúdo para a nossa avaliação de segunda-feira, né? Que é o estudo do clima. Lembrando aí, revisando que clima é a característica daquele lugar. Por exemplo, falar assim, lá o Nordeste é um lugar quente. Estou falando do clima. Se eu falar assim, aqui no Nordeste hoje está muito calor, mais calor do que o normal. Estou falando do momento, então é tempo. Vai chover hoje, o tempo está nublado, é tempo. Certo? Quando eu falo momento é tempo, quando eu falo a característica do lugar, por exemplo, o sul do país, lá em julho, eu sei que sempre é frio. Então a característica daquele lugar, se eu for viajar em julho, eu sei que é clima, é o clima daquele lugar. Então essa é a diferença de clima e tempo, certo? E nós estamos vendo os elementos que compõem o clima, certo? Vimos a temperatura na aula passada, nossa live, sobre os ventos, né? Que o vento é o ar em movimento, né? Pelo deslocamento ali das moléculas mais pesadas, o ar mais frio se desloca em direção ao lugar onde é mais quente, certo? Então é o deslocamento, vento, lembrando, vento, deslocamento do ar, é o ar em movimento, beleza? Isso tem alguns fatores que influenciam, a rotação da Terra e outros fatores aí que vão fazer com que exista o vento, que é algo que faz parte do clima aí, quando dá um temporal daquele vendaval, né? Certo? É um elemento aí que tem presente na nossa atmosfera, beleza? E aí nós temos algo muito importante para mostrar o clima de um lugar, para definir, ó, esse lugar é um lugar quente, lugar que chove bastante, ó, esse lugar é um lugar seco e muito quente, é desértico, através de um gráfico chamado climograma, que mostra como que é o clima daquele lugar, como é a quantidade de chuvas, como é a quantidade de calor ou de frio. Então, no caso, o climograma, eu vou ter ali os meses do ano, todos os meses, eu vou ter uma linha que vai mostrar a temperatura média durante o ano nesse lugar e a quantidade de chuvas, que serão uma barrinha azul. Dessa forma aqui, ó. Então, esse é um climograma, certo? Que mostra, no caso, durante os meses do ano, a quantidade média de chuva que chove em determinado lugar. Então, nesse lugar, chove bastante no início e no final do ano. No meio do ano, chove menos. A quantidade de chuvas é menor, por quê? Porque as barrinhas são menores. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Certo? Aí diz o seguinte, em qual mês choveu mais? Qual que choveu mais? É só eu analisar aqui, não é isso? Onde tem a maior barrinha, janeiro e dezembro, pois mês tem a maior barra, certo? Representa 220 milímetros de chuva. Então, olhando a barrinha, eu consigo ver onde choveu mais. Que mês que choveu menos? Em julho. Beleza? Então é simples a gente entender como é o climograma. O outro componente do climograma que eu disse é a temperatura, que mostra ao longo do ano essa linha vermelha, as temperaturas, ó, 0 graus, 5 graus, 10 graus até 30. Então, aqui, quando foi mais fresco essa temperatura, onde caiu a temperatura? Do mês de junho e julho. Então, esse lugar choveu menos em julho e julho e foi mais frio. Foi mais calor no começo, no início do ano e choveu mais no começo, no início do ano, certo? Então, isso daí seria o clima do Mato Grosso do Sul dessa forma aí, beleza? Então, está mostrando quando foi mais quente no mês de dezembro, que a temperatura média do mês, os dias ali, fazendo uma média de todos os dias do mês, foram aí média de 25 graus aí a temperatura, beleza? E aqui o climograma completo. Agora é só unir as duas informações, teremos um climograma. Analise as informações. Então, o que eu posso dizer aqui? Choveu mais no início e no final do ano, fez mais calor no início e no final do ano. No meio do ano choveu menos, aqui o gráfico azul, e a temperatura caiu. Aqui já é o contrário. Como que foi aqui? Choveu mais no meio do ano e foi mais calor no meio do ano. Choveu menos no início e no final. Claro que não choveu assim pouco, choveu bastante, mas menos do que no meio do ano, menos que no meio de junho. Julho, aliás. Então, julho foi o mês que mais choveu e foi mais quente, certo? Julho e agosto. Então, vira a diferença. Então, eu consigo ver aquele lugar lá. Peraí, que lugar que esse lugar chove bastante em julho e é muito quente. Pô, mas eu vou viajar para lá, se chove bastante, vou deixar para ir quando chove um pouquinho menos, porque senão eu não vou curtir uma praia, por exemplo. Entendeu? Aqui, vai estar chovendo menos em junho e julho nessa praia, nesse lugar que é uma praia. Mas só que vai estar mais frio. E aí, como que fica? Vai estar mais fresco
Ah, mas não vai estar em torno de 10 graus. 10 graus é frio. Como que eu vou curtir praia? Vai estar lá o solzão, só que vai estar frio. Entendeu? Então, analisando o climograma, eu consigo aí saber como que é a característica de determinado lugar. Certo? Bem simples aí de a gente entender. E aí, para coletar, para construir o climograma, eu tenho que coletar os dados. Eu tenho que ver a quantidade de chuvas, né, e de temperatura. Então, eu vou coletar, tipo, vou fazer o climograma de Rio Brilhante, vamos colocar aí 12 dias, tá dizendo aqui, tá pedindo. Então, durante 12 dias aqui a gente vai fazer essa atividade depois da prova, nós temos a prova agora, depois a gente vai fazer isso, eu vou passar certinho na live. Mas o que acontece? Eu vou fazer a coleta durante esses horários, a temperatura e a quantidade de chuva em milímetros, certo? 8 horas da manhã, tipo, hoje não choveu nada, 0 milímetros. Amanhã choveu, eu pergunto para alguém que tem um medidor lá, inclusive aqui na escola tem, eu posso olhar nesses dias que a gente for fazer a atividade e vai anotar aqui. Depois a gente constrói o climograma aqui. Então vai ser bem interessante essa atividade, mas espera aí, deixa ela para depois da nossa avaliação a gente fazer. Beleza? Por enquanto a gente tem que focar no que vai cair na nossa avaliação, que é o tempo e o clima, os fatores que determinam o clima aí. Temperatura, quantidade de chuvas, né, que é a pluviosidade, os ventos, tudo isso. Então aqui nós temos uma imagem até que mostra alguns lugares do mundo, pela sua localização, pela sua altitude, que vai definir os climas, certo? Um exemplo, ó, vamos pegar aqui um lugar, ó, lá nos Estados Unidos, no Alasca, ó, é frio. Por quê? Porque está perto do polo. Vamos pegar aqui, aqui no Brasil, lá na região norte. Olha lá, bem úmido, chove bastante. E assim por diante. Então, dependendo da localização, o tipo de relevo, vai definir aí como é o clima do lugar. Igual eu já disse, quando eu fui lá para o Peru, nós temos aqui aquele calorão meio de janeiro. A gente começou a subir a Cordilheira dos Andes pela altitude, né? Conforme você sobe, vai ficando mais frio. A gente chegou lá na Bolívia, lá em La Paz, estava um frio imenso. E no período de verão para nós aqui. Por quê? Porque lá é alto, é nas montanhas. Então, nas montanhas é mais frio, certo? Então, são fatores que influenciam para definir como que é tal lugar. Por que o Nordeste é calor? Porque o Nordeste está mais perto ali do Equador, nós vimos isso. Então, recebe mais quantidade de luz solar do que lá o Rio Grande do Sul, que recebe menos, certo? Por exemplo, se aqui em Brilhante, que é planície, é quente, a gente sobe no morro, a Serra de Maracaju, que é na mesma altitude, recebe a mesma quantidade de luz solar, é mais fresco. Por quê? Porque é mais alto, o ar é rarefeito, a temperatura diminui. Então, a cada 100 metros que eu subo, diminui 0,6 graus de temperatura. Se eu subir 1 km para cima, vai ser o quê? 6 graus a menos aí, 0,6, não, vai ser 0,6, 1... vai dar isso mesmo, né? 6 graus, certo? Então, conforme eu vou subindo, vai diminuindo. A latitude que eu disse, quanto mais perto do Equador, mais luz solar, mais calor. Quanto mais distante, vai chegar mais perto do polo, menos luz solar, mais frio. A altitude eu disse. Maritimidade. Quanto mais perto do mar, chove mais, porque vem a umidade do mar ali, forma as nuvens. Quanto mais longe, menos chuva. E a vegetação também influencia. Aonde tem uma floresta, é mais úmido. Por quê? Porque a floresta ela segura a umidade ali, certo? Então vai ser mais fresco, mais úmido, vai chover mais. E o relevo que eu acabei de falar, quanto mais alto, mais chove. Ou se eu estou numa depressão, num vale, vai interferir também, porque não circula o ar ali, vai acabar sendo mais quente. Pessoal, então tudo isso eu quero que vocês grifem dos fatores, eu vou pedir na prova, não precisa decorar o que é cada um, mas ter uma noção da influência deles, certo? Pra gente conseguir aí fazer a nossa avaliação, beleza? Aí aqui nós vamos fazer depois, na live, não vou pedir na prova, que é lá sobre as paisagens que estão ali, beleza? E aí eu quero que vocês grifem os climas do mundo e as suas características, né? Os polares são muito frios, acontece nos polos. Os temperados são entre os trópicos e os polos, né? Os tropicais é igual do Brasil aqui, fica aí mais perto da linha do Equador, mais quente. O desértico é onde não tem praticamente chuva. E o de montanha foi onde que eu fui lá, um dos lugares que é clima de montanha, na Cordilheira dos Andes, que é frio, tem o topo das montanhas muitas vezes com neve aí, pelo frio, pela altitude que é. Beleza? E aí temos os climas nesse climograma, que dá para vocês já fazerem a anotação aí.
Certo, pessoal? Então é bem simples essa nossa aula para a gente finalizar o conteúdo da nossa prova do clima e do tempo. Então dá para vocês entenderem bem tranquilo aí o que é tempo e o que é clima. E os elementos, o que tem aí que influencia no clima de determinado lugar aí. Beleza? Que dá para pausar e fazer. E aí a gente finaliza na página... Nessa página 48 a nossa avaliação, vou mandar no grupo também. O restante que tem esses textos a gente vai ver na live, não cai. Vou passar certinho para vocês o nosso conteúdo hoje, certinho da prova, beleza? Forte abraço, tudo de bom, estudem!